existe um conceito distorcido sobre fama, existe um conceito distorcido sobre ser conhecido, existe uma semente maligna plantada nisso para que nós venhamos, que nós não possamos compreender isso. E nessa noite a minha intenção é fazer eu e você que nós possamos entender que fomos chamados para fazer Jesus famoso, Jesus conhecido. E o tema dessa mensagem é a esperança superior. Ele é a nossa esperança superior. Ele é o qual nós temos esperança, não só no amanhã, mas no agora. E eu quero falar um pouquinho, se você me permitir, do Jesus que eu conheço. Responsabilidade falar do Jesus que eu conheço, porque vai que eu falo de um Jesus aqui que você nunca ouviu falar. Vai que eu conto aqui de experiências que você olha e fala, esse menino está ficando doido. Então eu queria pedir licença primeiro. Queria pedir licença na sua fé, na sua crença, no seu coração. Eu queria falar um pouco do Jesus que eu conheço. Eu queria contar um pouco do Jesus que faz parte da minha vida e que mudou a minha história. Eu queria contar a história desse cara aqui que tem mudado os meus dias. Eu queria contar um pouco do Jesus que eu conheço. Em Hebreus 7,14 fala assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Eu sou convertido esse ano, faz 5 anos que eu estou intenso com Jesus. E os meus 5 anos nunca mais foram os mesmos. Desde quando eu conhecia Jesus, a minha vida foi transformada. Isso, desculpa falar isso, mas é clichê. A gente escuta isso. Eu aceitei Jesus e a minha vida mudou, a minha vida transformou, mas que Jesus é esse? Que Jesus é esse que mudou a minha vida? Como ele apareceu para mim? Qual foi a experiência que eu tive real com Jesus para que minha vida pudesse ser transformada? Qual foi o dia que eu olhei no espelho e eu falei o seguinte: ei, agora eu sou nova criatura? E olhei no fundo dos meus olhos e eu vi Ele. Qual foi o dia que eu me rendi a Ele verdadeiramente? Muito obrigado. Esse é o Jesus que eu conheço. E o Jesus que eu conheço me compreendeu. O Jesus que eu conheço, Ele sabia do meu sofrimento. Ele sabe do meu sofrimento. E Ele sabe do que eu vou passar. A palavra de Deus fala em Hebreus 4:14-16 assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, que possamos nos apegar firmemente naquilo que cremos. Ei, eu quero te fazer uma pergunta: você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador? Certeza que esse é o seu amém para que você possa falar de Jesus? Eu vou te perguntar de novo: você crê que Jesus é o único Salvador? Você crê nesse Jesus vivo? Então, continuando a mensagem, nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Eu paro por aqui. A primeira boa notícia que eu tenho para você é que Jesus entende as suas fraquezas. Ele sabe do que você está passando. Ele apenas não sabe, mas Ele venceu, Ele suportou. E Ele nos ensina como passar por isso. Jesus, o sumo sacerdote que se fez sacrifício por nós, que se fez maldito por nós, para que Ele pudesse entender eu e você, para que o meu coração e o seu coração pudesse ter sido examinado por Jesus. Ele sabe. O Jesus que eu conheço sabe do que eu passo. O Jesus que eu conheço sabe dos meus pensamentos bons ou ruins. O Jesus que eu conheço sabe de onde eu vou e aonde eu não vou. O Jesus que eu conheço, Ele não só apenas sabe, mas Ele venceu e suportou tudo isso. Muitas vezes tentamos lutar contra o problema, e eu não sei qual é o nome do seu problema. Se é depressão, ansiedade, se é o nome de um homem ou de uma mulher, se é um relacionamento ou se é a sua família. Eu não sei o nome do seu problema, mas eu quero dizer para você que você não foi feito para se esconder atrás do seu problema. O seu problema não te define. Ele não diz quem você é. Não importa o estado atual que você está, Jesus te conhece e Ele quem fala quem você é. Muitas vezes pegamos isso e colocamos como um obstáculo nas nossas frentes e falamos assim: eu sou isso mesmo que estão falando.
O Jesus que eu conheço tirou todos os fardos das nossas costas. O Jesus que eu conheço não mudou meu nome, Ele limpou meu nome. Ele rasgou a cédula da dívida que eu tinha e me fez justo e um com Ele. E esse é o Jesus que eu conheço. É aquele que pega o meu problema e me conta: você não é isso. Você não é isso. E esse é o Jesus que eu conheço. Esses dias me perguntaram se eu não tinha outra mensagem a não ser a do amor. Não, não tem. Eu vou morrer pregando o amor de Jesus Cristo. Eu vou morrer pregando o que Ele fez na minha vida e o que Ele vai fazer na sua vida. Eu não estou querendo saber o que Ele pode fazer, mas eu tenho convicção naquilo que Ele vai fazer. E Ele já não fez, Ele fez, mas Ele faz agora, Ele faz amanhã, Ele fez ontem, Ele é o antes, o depois, Ele é o início, Ele é o fim. Esse é o Jesus que eu conheço. O sumo sacerdote que se compadece de mim e de você, que entende o meu e o seu problema. Esse é o Jesus que eu conheço. E continuando, a palavra fala assim: que entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Eu não quero saber se na Bíblia não tem algo que fala que Jesus, Ele passou exatamente o seu problema, o meu problema. Mas a Bíblia fala que Ele passou pelo mesmo problema que eu e você. O mesmo problema, Ele sabe. Se existe alguém que sabe mais que o seu pai e a sua mãe, o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa, o seu psicólogo ou o seu psiquiatra, existe uma pessoa que sabe, e o nome dele é Jesus. Ele sabe o que você está passando. E Ele tem a solução. Ele sabe. E continuando a mensagem aqui, fala o seguinte: entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse é o Jesus que eu conheço. É esse Jesus onde eu encontro uma esperança superior. Por que esperança superior? Porque Cristo é a esperança acima da minha esperança e da sua esperança. Ele é a esperança superior, que passou, viveu, compreendeu e hoje está à direita do Pai, apenas dizendo o seguinte: vem até a mim. Ele sabe, Ele compreendeu. O Jesus que eu conheço removeu os meus pecados. O Jesus que eu conheço me ajuda dia após dia. Muitas vezes tentamos vencer o que já foi vencido. Lutamos, parece que a gente está vivendo no mundo de The Walking Dead. A gente está lutando com o morto. A gente está lutando contra zumbi. A gente está lutando contra algo que não existe. Fantasias criadas na minha e na sua cabeça, que nos definem muitas vezes. A palavra de Deus fala que nós precisamos crer nele, para que nós possamos ter confiança. Tendo confiança, nós iremos chegar no trono da graça. Ei, você está compreendendo que você não precisa lutar contra o problema? Você precisa saber a raiz do problema. Tenha confiança, para que você possa chegar no trono da graça. Assim você encontrará misericórdia e ajuda no dia oportuno, e outra versão diz. Muitas vezes tentamos, acho que alguém já falou isso aqui, tomar aquela aspirina religiosa, e isso não funciona. Se a sua crença não for genuína, o seu jejum não vai te ajudar. Se a sua crença não for genuína, a sua oração não vai te ajudar. Se a sua crença for genuína, eu vou falar para você algo, a sua campanha não vai ter efeito. Se a sua crença não for genuína, eu quero dizer para você que as mandingas religiosas não vão funcionar. Elas só funcionam, e eu não estou dizendo que funcionam, estou falando que é um remédio ou algo do tipo. Mas precisamos entender o motivo disso. Se a sua crença é fundamentada em Cristo Jesus, porque Ele morreu por mim e por você, fazendo propiciação pelos nossos pecados, entregando a sua vida por nós, se é nesse Jesus que você crê, se é nesse Jesus que você conhece, por amor você ora para ter intimidade com Ele, por amor você jejua para você encontrar, para você acabar com a falsa fé dentro de você. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre,
O que precisamos fazer? Jesus fala, jejuem. Ei, não é para que eles pudessem ser mais poderosos. Não era uma mandinga para assim, ó, faça isso e vai dar certo aquilo. Sabe? Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi. Ei, ó, esse é o remédio para você desprender. Ei, muitas vezes dentro da igreja a gente está parecendo aquelas macumbeiras falando assim, ó, se você fazer isso de 7 dias, esse enrosco vai embora. Ei, não é assim. O Cristo que eu conheço, o Jesus que está sendo famoso no meio de nós, é o que nos libertou de todas as coisas, é o que se fez único por nós, é o que morreu por mim e por você. Há 2000 anos atrás se fez maldito naquela cruz e derramou um sangue que para sempre nos perdoou, nos justificou, nos limpou de todo enrosco, de todo problema, de toda doença, de toda causa da justiça, de todo problema familiar, de todo problema psicológico, físico. Esse é o Jesus que eu conheço. E aí, voltando na mensagem, mestre, o que podemos fazer então? Filhinhos, jejuem. Jejuem porque vocês precisam deixar que a alma de vocês fiquem para trás. Eu sou o poder que disponibilizo para você tudo que vocês precisam. Crerdes em mim já é o suficiente, mas se você não consegue, então jejue para que quebre essa iniquidade, essa incredulidade, para que você desfaleça do poder que você acha que vem de você, e você possa declarar em meu nome, Cristo venceu. Então eles entendem isso e após isso eles têm outra experiência. Esses dias me perguntaram o seguinte, estava atendendo uma pessoa, no gabinete, e aí, problema atrás de problema, normal. E no final, a única coisa que eu pude dizer é o seguinte, eu posso concordar com você em oração, eu posso te abraçar, eu posso chorar com você, mas a solução não está em mim, está em Cristo. Se eu não for a pessoa que te ajuda a encontrar a Cristo, eu estou fazendo algo errado. Eu não posso vender uma mandinga para você e falar que isso vai funcionar, porque já tem algo que já funcionou há 2000 anos atrás. Isso apenas precisa ser aplicado na sua vida e na minha vida, para que nós possamos ter confiança e encontrar graça na ocasião oportuna, como diz a mensagem de Deus. E esse é o Jesus que eu conheço. Em Hebreus 2, 17 e 18 fala o seguinte: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Em todos. Imagina, em todos os aspectos. Semelhante ao Emerson, por exemplo. Jesus era lindo. Jesus era muito bonito. Essa foi boa. Vou começar a fazer piada que o negócio vai ficar muito feio. Melhor continuar na mensagem aqui. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante a Deus, e realizar um sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ele passou por aquilo que você passou, e ele pode te ajudar. Ele vai te ajudar, mas basta você querer. Ele é onipotente, onisciente, ele sabe, mas fala para ele. Não venda o seu momento no secreto com Deus. Não interessa o que você fez ontem, não importa, fecha a porta do seu quarto aonde você quiser, cara. E fala o seguinte: Jesus, me ajuda. Me ajuda porque eu não aguento mais. Nele encontramos a vida no pensamento suicida. Nele encontramos a esperança no fundo da depressão. Nele encontramos o amor em meio a pedras. Esse é o Jesus que eu conheço. E não é necessário que Jesus seja conhecido por aí se ele não for conhecido em você e em seu meio. Ele não precisa ser conhecido fora se ele não for conhecido dentro. Jesus, desculpa falar isso para vocês, eu não sei se você vem de alguma denominação ou algo do tipo, longe de mim falar mal ou sequer
Por favor, entenda o que eu quero dizer para você. Mas Jesus, ele já é muito conhecido aí fora. A questão é como é o Jesus que você tem conhecido. E outra pergunta, como é o Jesus que você tem apresentado? Ele ser conhecido não é o suficiente. Ele ser o famoso não é o suficiente. Eu recebo as palavras que o Emer falou de mim, que aonde eu entrar as pessoas possam ver Jesus em mim. Sabe por quê? É ego, é arrogância? Não é. Para que esse Jesus possa ser glorificado pela sua obra perfeita. Para que aonde um justo se posicionar, a morte vai embora. Para que aonde um justo se posicionar, a depressão vai embora. E isso não é uma mandiga religiosa, isso é o cumprimento da obra perfeita de Cristo. Fomos empoderados para viver e reinar em vida, e isso é para mim e para você. Isso é direito nosso. Eu disse na última vez, eu volto a repetir para você, precisamos usufruir da maneira correta aquilo que Jesus já conquistou por nós. Ele não precisa ser conhecido aí fora, se não for conhecido aí dentro. Ele, além de uma boa ideia, ele é uma boa notícia. Aquele que não conheceu o pecado, e ele fez o pecado por nós, para que nele possamos ser feitos justiça de Deus. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Esse Jesus está mais vivo do que nunca. Esses dias eu ouvi uma frase no Instagram, o seguinte, pessoal, e eu fiquei indignado. Jesus ainda arrasta multidões. Jesus sempre vai arrastar multidões. Ele sempre vai curar. E ele sempre será exaltado. Porque não interessa como estão falando dele lá fora. O que importa é como eu estou falando dele. Como você está falando dele. Se você não sabe o que falar de Jesus ainda, viva esse Jesus. Porque é impossível viver uma vida com Ele e não falar do que Ele fez, e não falar de quem Ele é, e não ser exaltado pelo nome de Jesus, e não falar com boca cheia. Há 5 anos atrás Ele me tirou do lamaçal de pecados e me deu uma nova vida. Há 5 anos atrás Ele restaurou a minha casa. Há 5 anos atrás Ele me tirou do fundo das drogas. Há 5 anos atrás Ele curou a minha saúde, Ele curou meus sentimentos, Ele curou a minha vida. Há 5 anos atrás, uma nova criatura se posicionou na terra. E hoje eu estou aqui falando para você que o Jesus que eu conheço é o Jesus que pode fazer isso na sua vida hoje. Hoje. Esse é o Jesus que eu conheço. Só que tem algumas pessoas que não deixam esse Jesus entrar. Talvez estamos vivendo uma geração muito mimimi. Quando eu era um homem grosso, porque hoje eu sou um amor de pessoa. Melhorei. Quando agora eu sou um amor de pessoa. Pela fé. Eu sempre usava esse termo. Você está sendo mimimi comigo. E eu estava errado, eu estava machucando o coração dessas pessoas. Mas chegou um dia que eu orei, Deus, tira isso da minha cabeça. Tira isso da minha cabeça, por favor. Tira isso da minha cabeça. Mas ultimamente eu tenho percebido que muitos de nós estamos sendo omissos com a vontade de Deus. Sabe, nós estamos sendo omissos com a obra perfeita, com aquilo que Ele fez por nós. Estamos pegando experiências e situações e estamos se baseando nelas. Estamos nos escondendo sobre aquilo que declararam de nós. Estamos pegando o passado e colocando no presente. Estamos sentindo tanta saudade do que passou e esquecemos do agora. Olhamos para trás e falamos, essa foi a minha melhor época. Lá eu era entendido. Lá eu era aceito. Eu era feliz. Como eu amava ele. Como eu amava ela. Era sempre assim. Hoje, se você sentar para conversar com alguém, 75% da conversa pode ser no passado. Se eu perguntar para você, eu não estou aqui querendo te culpar, mas eu quero dizer para você que existe uma esperança superior que é além da nossa. Qual foi o melhor momento da sua vida? Os melhores dias da sua vida?
Quando foi? Ok. Se não tem sido agora, o que eu tenho colocado na frente que tem me impedido de alcançar a esperança superior? Se não é agora, o que eu tenho colocado, quais barreiras eu construí? Para que eu não acesse o amor de Deus por completo. Deus não te criou para você ser incompleto. Plenitude é você olhar para todas as áreas da sua vida e ver que lá Ele venceu. É examinar o fundo do seu ser e nos seus sentimentos e falar o seguinte: eu venci porque Ele venceu. Olhar para a sua vida pessoal e declarar o seguinte: eu venci porque Ele venceu. Você está falando de vida perfeita, Vini? Algo que não existe. Eu quero experimentar daquilo que nunca foi experimentado ainda. Eu quero viver o que não foi vivido. E eu quero terminar falando de um cara que fez Jesus famoso. O nome dele é Billy Graham. Quantos conhecem o Billy Graham? Ele sempre foi a minha inspiração para o meu ministério. Sempre. Sempre achei Billy Graham muito legal. Ele vem de raiz presbiteriana. É um cara que tinha os seus princípios, que talvez pudessem ser loucuras. Ele não ficava sozinho com outra menina, outra mulher, só se tivesse alguém junto. Ele não entrava no elevador com outra mulher, ele esperava ela ir, depois ele ia. Billy Graham tinha umas coisas interessantes de se perceber. E Billy Graham, ele foi um cara que ele foi rejeitado na sua faculdade, no começo. Na sua vida, Billy Graham, ele teve alguns problemas. Mas teve um dia que Billy Graham, ele decidiu ser quem Deus chamou que ele pudesse ser. Não existe ninguém na terra que alcançou mais pessoas do que Billy Graham. Há cerca de 220 milhões de pessoas foram alcançadas por Billy Graham. Quando eu vi esse dado, eu falei: uau! Sempre olhei para a vida de Billy Graham e achei um exemplo muito legal. E eu confesso para vocês que teve uma época que eu falei: eu vou seguir esses princípios aqui. Eu não vou ficar perto de nenhuma mulher. É uns princípios muito doidos, que só Billy Graham mesmo. Não deu muito certo. Não fiz nada demais, né, gente? Não há condenação, gente. Eu estou feliz. Eu sei quem eu sou. Aqueles, né? Mentira, eu casei, aqui está minha aliança, ó. Brincadeira. E aí, eu vi na vida de Billy Graham algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu quero compartilhar com vocês. Billy Graham ministrava a palavra com intensidade. Todas as vezes que ele ministrava a palavra de Deus, era como se fosse a última. Billy Graham tinha os seus princípios e vivia por eles. Billy Graham entendia a graça e a justiça de Deus e declarava em todos os lugares. Ele era um homem íntegro e reto. Alcançou o coração de pessoas que seriam inalcançáveis. Desde o início do seu ministério, ele foi o conselheiro de todos os presidentes. Menos de um que não gostava muito dele, mesmo assim procurava Billy Graham pela sua sabedoria. Pela sua sabedoria. Billy Graham morre. Billy Graham deixa uma associação de evangelismo, que hoje é a maior associação de evangelismo do mundo. Billy Graham deixa um legado, para que um menino de 22 anos pudesse olhar e se espelhar em um cara como esse. Billy Graham deixa um legado, e por trás desse legado existia uma mulher, que apoiou, ajudou e foi uma grande ministra do evangelho também. Que hoje toca os seus projetos junto com seu filho Franklin, que continua sendo conselheiro dos presidentes. Tá ok? E Billy Graham foi o cara que fundou as rádios evangélicas e a televisão evangélica. Ele foi o primeiro cara que fez isso. O primeiro comunicador foi Billy Graham. Billy Graham... Tá caindo aqui? Impressão minha. Tá caindo aqui. Billy Graham tinha como melhor amigo Martin Luther King. E carinhosamente chamava Martin Luther King de Rick. Ele era um cara exemplar. Ele fez Jesus famoso. E a pergunta que eu tenho para nós nessa noite: o que nós estamos colocando na nossa frente
que tem impedido de fazer esse nome famoso. Naquela época, ele teve que tirar todo o seu medo. O reitor disse para ele o seguinte, essa seguinte frase, eu li várias vezes para memorizar. Do jeito que você fala, você pode morrer pregando numa igreja batista. E se você quiser, eu te dou um cargo aqui na faculdade. Então Billy Graham aceita esse cargo e com 30 anos ele é o reitor mais novo de uma faculdade, cujo qual ele começa o seu ministério. Quais são as mentiras que você acreditou? Imagina se ele tivesse acreditado nisso, cara. Você pode morrer pregando na Batista, nada contra a Batista. Não sei porque que o reitor falou isso, só estou lendo. Só estou compartilhando o que ele disse. Mas o meu convite para você hoje é pegar o que está na sua frente e falar o seguinte: ei, isso aqui não é um problema. Isso aqui não é uma situação que já não possa ter sido vencida. Sai da minha frente, porque eu vou alcançar aquilo que Jesus determinou sobre a minha vida. Você foi chamado para viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus é agora. Se os seus melhores dias não forem hoje, tem alguma coisa errada. Não tem problema sentir saudade, mas tem problema sentir falta. Sentir saudade está tudo bem, porque foram momentos incríveis. Agora sentir falta quer dizer que você está sem um pedaço. E para quem vive em Cristo, nós somos completos com Ele. Esse é o Jesus que eu conheço. E é o Jesus que eu vou morrer falando dele. Que mudou a minha história por completo. Que me fez um com Ele. Hoje eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho e falar que Ele está vivo. No nosso meio, na minha vida e na sua vida. Guarde isso no seu coração. Não tem problema sentir saudade, mas tem problema sentir falta. Sentir saudade, eu morro de saudade dos meus pais, mas eu confio que Deus está com eles. É forte isso. Eu quero estar com eles, mas eu sou completo. Então a minha saudade me faz viver novos momentos com eles. Mas quando você tem falta, qualquer coisa que aparece na sua frente para preencher tá bom. Se eu sinto falta, eu substituo a paternidade, a maternidade por alguma coisa irrisória. Se eu sinto falta do que eu vivi com alguém, qualquer pessoa tá bom, então eu substituo e já era. Deus não te chamou para substituir nada, Ele te chamou para viver uma vida única com Ele. E é simples, é só crer no Pai. É só crer. Em Tito 2 fala que após crer nós possamos viver uma vida justa e piedosa, íntegra com Ele. E muitas pessoas, eu quero terminar lendo um texto com vocês, e se você tiver com a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo. Espera aí que eu vou abrir aqui e eu te passo. Esse é o problema de usar a Bíblia no celular, que ela pode travar. Aqui, ó. Abre em Mateus. Gente, cadê o negócio? Sangue de Jesus tem poder. Mateus 5. Tá funcionando aí? Isso. 5. Mateus 9. Glória a Deus por Mateus 9. É que eu estou enganando a mulher adúltera com a mulher do fluxo de sangue, gente, perdão. Aí. E Jesus, levantando, seguia também os seus discípulos.
Aqui Jesus já estava indo curar a filha de Jairo. Jesus já estava a caminho de uma petição. Jairo chega para Jesus e Jesus fala o seguinte. Jairo fala para Jesus: eu tenho uma filha que precisa ser curada, a gente precisa ir lá agora. Jesus, compadecido da situação, com compaixão da situação, larga tudo e vai. Indo para lá, e tinha uma multidão que sabia quem Jesus era. Tinha uma multidão que já conhecia Jesus. E essa multidão queria tocar em Jesus, queria ver Jesus, queria estar com Jesus. E aqui continua: Jesus levantando o seguia e também os seus discípulos foram com ele. E eis que uma mulher, durante 12 anos, via padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando, lhe disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ei, o que eu quero dizer, obrigado, Herman. O que eu quero dizer para você com essa mensagem, já para nós terminarmos, é o seguinte: existe lá em Lucas, fala que Jesus falou que dele saiu o poder. Por ele estar em uma multidão, ele precisava ir encontrar a filha de Jairo, compadecido da situação. Jesus pega e fala o seguinte: ei, traga essa mulher até aqui. Quando trouxeram a mulher até Jesus, Jesus fala para ela: a tua fé te curou. Ei, essa mulher por 12 anos sofria com esse problema. Ela já tinha tentado tudo. Por ter tentado tudo, ela sabia que Jesus era famoso. Jesus já tinha tocado a vida de muitas pessoas. Ela sabia que em Jesus tinha a solução para o problema dela. Por isso ela largou tudo e ela foi no meio da multidão. Pensa comigo, uma mulher com uma doença entrando no meio da multidão, e aquela mulher o seguinte: com licença, eu preciso tocar naquele homem, porque ele é conhecido nessa região. Ele é conhecido, ele é famoso porque ele cura, porque ele salva, porque ele restaura. E eu já tentei tudo. Eu já tentei todos os médicos, psicólogos, psiquiatras. Eu já tentei todas as mandingas. Eu já gastei todo o meu dinheiro. Mas eu sei que tem um homem que é famoso e eu preciso tocar nesse cara. Após ter tocado em Jesus, dali saiu o poder dele. Quando nós fazemos Jesus conhecido, de nós sai poder. Quando Jesus é conhecido na sua vida, vai ter pessoas que vão falar o seguinte: eu preciso urgentemente encontrar com fulano, porque ele tem a solução, e a solução é Cristo. E quando Jesus é famoso pela minha vida e pela sua vida, ele é famoso em todo o meio. Essa mulher foi curada pela fé dela de alcançar Jesus. E quando chegou em Jesus, dele saiu poder. O Jesus que eu conheço é aquele que retira todas as pedras, todos os problemas que eu e você construímos, que talvez as situações da vida construíram, para liberar o nosso caminho, para que nós possamos exaltar o nome dele e fazer o nome dele conhecido.